Fala pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo e extremamente importante. Vão entrando e vão chamando o pessoal. Oi Marina, Aninha, JP, Claudinha, boa noite. Vamos entrando. Pessoal, primeira coisa é se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me escutando legal, se o meu áudio tá ok. Vamos esperar o pessoal entrar aí em alguns minutinhos. Boa noite, Mirna, diretamente do Amazonas. É isso aí. JP diretamente da viatura do Bombeiro Militar. Legal, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Manu, Jorge, Felipe, Pietra, Joyce, Kelinha, Juliana, Silvestre, sejam bem-vindos. A Jussara. Boa noite, boa noite. Pessoal, então, hoje o nosso tema, não poderia ser mais atual e mais pertinente. Falaremos um pouco o seguinte, vou até fixar aqui o nosso... Onde é que é? Aqui? Não, vou fixar aqui. Ó, o nosso tema é assim, ó, o mínimo que você precisa saber sobre o Oriente Médio. Esse é o nosso tema. Esse é o que nós vamos falar hoje. E muito antes, como eu expliquei, muito antes da gente dar a nossa opinião sobre os fatos que estão acontecendo hoje, mais interessante ainda é a gente fixar nossas bases em argumentos sólidos, fixar o nosso olhar, nos contextos históricos, que esses sim, dão pertinência e relevância para o que a gente quer dizer. Então, o que a gente pode falar, pessoal, é o seguinte, tá? É que se a gente quer realmente analisar alguma coisa, a gente precisa, sobretudo, se distanciar, tá? Distanciar-se, portanto, desses acontecimentos de hoje. Ele é um exercício extremamente necessário e útil para a gente compreender ali toda a magnitude dos eventos que estão acontecendo no Oriente Médio, 3 minutos já. Geralmente a gente espera por volta desse tempo mesmo, então a gente já vai começar, porque se eu esperar muito, a gente não consegue terminar o nosso assunto, tá? Então, primeira coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte, pessoal. Vão aqui no aviãozinho, envie essa live para as pessoas que você acha que querem saber sobre o Oriente Médio. Pessoas que querem entender melhor, pessoas que acham que o assunto é pertinente, que querem entender melhor o contexto atual através dos olhares da história, tá bom? Então, a primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês, tá? E vão fazendo comentários, vão perguntando aí, eu vou pensando aí alguns comentários e vou colocando pra gente, beleza? É o seguinte, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o que se trata, qual o conceito de Oriente Médio, tá? O que conceitua-se por ser Oriente Médio, tá? Antes da gente entrar no núcleo duro do nosso tema, a gente precisa fazer as bases ali, o cenário do que a gente está falando. Então, o Oriente Médio é uma região? É um país? É um complexo geográfico? O que se trata, desse tema que a gente escuta tanto, mas que não entende quase nada? São muitos nomes, é fora do nosso horizonte de consciência, é fora de todo o nosso espectro, fora de todo o nosso, do nosso vocabulário do dia a dia. O Oriente Médio, portanto, ele é um conceito didático que a gente usa, tá? É um conceito didático que a gente usa para difundir a ideia das bases históricas e geográficas de uma região, tá? Então o que é isso? É nada mais nada menos do que uma simplificação histórica e geográfica para a gente dizer
para a gente caracterizar uma região que vai, por exemplo, do Marrocos até o Cazaquistão, né? O Marrocos que fica ali na África, até o Cazaquistão que faz ali fronteira com a China, né? Tanto da Turquia até o Iêmen, passando por Irã, por Iraque, por Síria, né? Por Egito, por Líbia e por outros tantos países que compõem esse conceito, então, né, de Oriente Médio. É uma região que a gente considera como não sendo ocidental, tá? Então, vão guardando... Pessoal, é o seguinte, primeira dica que eu dou, vão pegando aí um papel e uma caneta para vocês anotando alguns pontos que vocês consideram interessantes, tá? O primeiro deles é o conceito de uma região que não é ocidental. O que a gente entende por uma região que não é ocidental, tá? O que a gente entende? É uma região que ela tem por base, né? Ela tem por base uma outra doutrina, uma outra literatura, uma outra moral que não seja a moral do direito, que não seja, né, as bases jurídicas do direito romano, que não seja as bases filosóficas gregas e que não seja a moral judaico-cristã, tá? Esses três pilares, esses três universos compõem o que a gente chama de Ocidente. Então, o direito romano, a filosofia grega e a moral judaico-cristã, elas compõem, né, o Ocidente. O Oriente Médio, por sua vez, ele é caracterizado por ser uma região, né, não ocidental, porque o seu núcleo duro não possui tais bases. O seu núcleo duro não possui tais bases, né? Não bebe da água que o Ocidente bebe, né? Isso é muito importante a gente salientar. Então já falamos o que se consiste, né, o termo Oriente Médio e a localização geográfica desse local, tá? Agora é importante a gente pensar o seguinte: o que socialmente, ou seja, o que socialmente, tá? O que socialmente compõe o Oriente Médio? Ou seja, quais são as características culturais, quais são as características linguísticas, quais são as características étnicas e religiosas que compõem aquela região que a gente está estudando, antes da gente entrar, né, no nosso assunto. Exatamente. Esse é um dos motivos da dificuldade de entendermos o que se passa. As pessoas confundem geograficamente o que é Oriente Médio, as pessoas confundem, né, Ocidente com Oriente, são conceitos básicos que precisam estar consolidados para a gente entrar no nosso assunto principal. São Tomás de Aquino, ele fala que se a gente quer entender alguma coisa que seja mais complexa, né, a gente precisa começar pelas veredas, né? Se queres chegar ao mar, comece pelas veredas. Então, para a gente entender o que é o conflito no Oriente Médio, a gente precisa entender o que é primeiro o Oriente Médio, o que não é o Oriente Médio, o que está no Oriente Médio de forma antropológica, social e cultural, tá bom? Quem compõe socialmente, portanto, essa região, né? Quem compõe socialmente essa região? É uma região que é composta majoritariamente por muçulmanos, tá? E aqui, o primeiro ponto que a gente precisa fazer é que muçulmano é todo indivíduo que pratica o Islã, tá? Muçulmano é todo indivíduo que pratica o Islã. O muçulmano, ele pratica os ensinamentos do profeta Maomé, enquanto o cristão, que tem aí a sua equidade linguística, tá? Ou seja, são termos que se parecem, e você vai entender isso que eu estou querendo dizer. E cristão tem como base o ensinamento de Jesus Cristo, tá? Contudo, e a gente sabe muito bem disso, nem todo cristão, por exemplo, é católico, né? Dentro do cristianismo nós temos os protestantes, dentro dos protestantes nós temos diversas correntes, dentro, né, ainda dentro da religião cristã a gente tem católico, a gente tem ortodoxo, a gente tem diversas denominações que compõem o que a gente entende como sendo o cristão, tá? Esse é um outro fato que a gente precisa levar à raiz do entendimento e que a gente precisa entender da seguinte forma: muçulmano não são todos
iguais, não possui todos as mesmas características. Há, portanto, denominações diferentes dentro do que nós chamamos de muçulmanos, né? E quais que são essas características principais, tá? Primeiro grupo que a gente tem que ter em mente de forma muito fresca é o grupo dos muçulmanos que se consideram sunitas, tá? Os muçulmanos sunitas, que compõem 85% aproximadamente, né, de todo esse universo, tá? De todo esse universo dos muçulmanos. Os sunitas, eles acreditam, eles defendem, portanto, o quê? A sucessão da linhagem de Muhammad, né, deve ser feita pelos líderes que foram próximos ao profeta. Tá? Vou repetir. Para os sunitas, para os muçulmanos sunitas, tá? A linhagem, a liderança da fé islâmica deve ser levada por aqueles que estiveram próximos ao profeta e que passaram esse ensinamento de geração em geração e que hoje compõem o que a gente chama, né, de elementos da Umma, que é U-M-M-A. Pessoal, essa live ficará salva, tá? Todo mundo fique tranquilo, essa live ficará salva no meu canal do YouTube. Então o link está lá na minha bio, para você que não é inscrito no meu canal, para você que chegou agora, né? O que você faz? Você vai lá na minha bio depois da live e se inscreve no canal. Professor Guilherme, um abraço pro senhor. Sempre uma alegria ter o senhor aqui comigo. Então, a Umma, né, que vai compor essa comunidade islâmica. Os sunitas acreditam que é necessário ser guiado, que a fé islâmica deve ser guiada por aqueles que estavam próximos ao profeta e que esse ensinamento deve ser passado. Tá? O primeiro exercício da inteligência, o primeiro exercício, né, do raciocínio sério sobre a questão, tá? O primeiro raciocínio sério da questão sobre o Oriente Médio é a gente não utilizar palavras por aproximação quando a gente fala de Oriente Médio, tá? Isso, o que a gente tem, né? Esse vício de usar palavras por aproximação é um vício que é comum, mas que empobrece muito fortemente o vocabulário da gente. Então, se a gente quer aumentar o nosso vocabulário, se a gente quer aumentar o nosso horizonte de consciência, a primeira coisa que a gente precisa fazer é usar as palavras que dialogam exatamente com aquilo que a gente quer dizer, tá? A confusão no Oriente Médio começa pela língua, tá? Os veículos de imprensa, na maioria das vezes, por facilidade e por forma didática, né, eles fizeram uma manobra que é o quê? Que é a utilização, né, de uma outra vertente do mundo islâmico, que são os xiitas, como sendo sinônimo de radicais. Tá? Como sendo o sinônimo de radicais. Mas percebam aqui por que esse é a raiz de um problema. Por que você fazer a ligação de xiitas com radicais, vai te atrapalhar no entendimento do que é o Oriente Médio? Por quê? Porque muitas células, muitos grupos terroristas possuem as suas bases teóricas não no entendimento xiita sobre a religião islâmica, mas sobretudo no entendimento sunita. Então, por exemplo, a Al-Qaeda, por exemplo, o Estado Islâmico, eles se consideram sunitas. E esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente. Tá? Essa mania de utilizar palavras por aproximação já transforma aí, já é uma pedra no caminho para a gente entender Oriente Médio. Os xiitas, contudo, né? Eles são uma outra vertente, né? Exatamente, professor Guilherme deixando as dicas aí, vão anotando, como eu falei, vão anotando aí as dicas do professor, né? Os comentários do professor, sempre muito pertinente, tá? A dica dessa vez é o filme O Destino, que é uma produção cinematográfica egípcia, tá? Pra gente agora clarear, né, organizar nossas ideias,
O que a gente precisa entender, portanto, o que são os xiitas. Os xiitas, eles são também muçulmanos, também fazem parte desse grupo da religião islâmica. Contudo, eles defendem que a sucessão, né, que a liderança do islamismo deve ser levada por aqueles que possuem uma linhagem sanguínea do profeta Muhammad. Só que qual é o ponto? Qual é o ponto que dificulta o entendimento? Qual é o ponto que dificulta o entendimento? O ponto é que o profeta Muhammad, ele não deixa herdeiros, ele não deixa descendentes homens, tá? Então você tem ali um salto geracional, né? Que os xiitas acreditam que quem deve liderar, portanto, o islamismo como um todo, de uma forma simplista aqui, para vocês entenderem, né? Devem ser, por exemplo, os netos, o genro. São pessoas que fazem parte da família do profeta, mas que não são necessariamente ali os seus herdeiros diretos, tá? Esse é o primeiro ponto. A gente já descortina, né, uma série de dúvidas que aparecem na nossa cabeça sobre o que é xiita, o que é sunita, o que é Oriente Médio, o que não é Oriente Médio. Perceba que quando a gente vai construindo o castelo pela base, tá? Percebe que quando a gente vai construindo o castelo pela base, a gente tem, né, um entendimento muito mais claro da região, tá? Por que então que o termo xiita ele vai ganhar essa notoriedade? Por que o termo xiita vai ganhar uma notoriedade nos veículos de imprensa? Por que os veículos xiitas, por que o termo xiita vai ganhar essa notoriedade como sinônimo de radicalização? Tá? A gente tem esse significado por aproximação exatamente porque a maioria da população iraquiana, né, e iraniana, ela é formada por xiitas, tá? E o noticiário ele é bombardeado, né, muito por causa de um acontecimento que a gente vai estudar um pouco mais lá para frente, que é a Revolução Fundamentalista de 1979, né, que bombardeou os noticiários durante anos e anos e anos, tá? E por ser uma maioria xiita na região, você tem, portanto, a construção por aproximação da palavra xiita como sendo radical, tá? Sempre ouvimos sobre radicalismo atrelado aos xiitas. Qual que é o ponto, portanto, agora? Tá? A gente precisa, nesse momento, entender o seguinte, que na região do Oriente Médio, além dos muçulmanos, que são a sua maioria, você tem também judeus. Tá? Os judeus eles estão concentrados, por óbvio, e a gente vai entender muito bem a concentração judaica, né? Essa concentração geográfica judaica em Israel hoje. Por quê? Né? Eles estão concentrados, portanto, em Israel. Os judeus estão concentrados em Israel. Mas você tem também uma parcela da população, né, que compõe aí a região do Oriente Médio, como sendo também cristãos. Dentro desse modelo você tem os cristãos maronitas, que são maioria na Síria e no Líbano, você tem os cristãos ortodoxos e você tem os católicos apostólicos romanos. Tá? Percebam que nesse momento o que a gente está fazendo? A gente está dissecando sociologicamente a região do Oriente Médio. Agora pela via da religião, mas a partir de agora pela via sociológica, tá? E a primeira coisa que a gente tem que fazer para pensar, exatamente, temos os alauítas na Síria e no Egito, tem uma série, né, de denominações religiosas que vão compor esse caldeirão do Oriente Médio. Para a gente começar a organizar, né, as bases aí do nosso argumento final, a gente precisa fazer uma nova diferenciação. Essa nova diferenciação, ela é o quê? É a diferença entre religião e etnia, tá? Religião e etnia.
o que que se conceitua como sendo religião, portanto? Né? A religião ela é um conjunto de crenças, tá? Isso aqui eu não vou aprofundar muito porque é de senso comum entender o que é religião e o que não é religião. Então, a religião ela tem as suas bases como sendo um conjunto de crenças que tem na sua base um poder espiritual. Independente de qual seja a religião, ela possui esse conceito, né? Ela vai contar, portanto, com conceitos metafísicos, tá? A etnia, por outro lado, não tem essa característica. A etnia, por outro lado, não tem esse conceito. A etnia, ela é ali a união, né? A aglutinação de indivíduos que possuem características socioculturais parecidas. Então aí vai a língua, a própria religião, os costumes. Tudo isso vai compor etnia. Tá? Tudo isso vai compor etnia. São características sociais, físicas e geográficas. Tá? Dentro das perspectivas, né, religiosas, a gente já falou, existem muçulmanos que são xiitas, que são sunitas, existem... ali a região conta com judeus, os judeus, né, que professam a fé judaica, né, os cristãos e as suas variadas denominações, os maronitas, né, os alauítas, os ortodoxos, os católicos. Dentro da perspectiva étnica, a gente tem o quê? A gente tem os árabes, a gente tem os persas, os árabes, os persas que estão concentrados hoje no que a gente considera como sendo o Irã, né? Os árabes, os persas, os turcos, os curdos, os judeus. Então perceba o seguinte, perceba que a palavra judeu, ela possui um duplo significado. Ela pode ser um judeu, é aquele que professa a fé judaica, portanto, eu, caso me converta, por exemplo, ao judaísmo, serei considerado um judeu. Mas eu, se estiver inserido num contexto sociocultural, também vou ser considerado judeu. Então o que acontece? Podem existir pessoas que são de uma etnia não judaica, mas que professam a fé judaica. E o que acontece? Da mesma forma, pode existir judeu que é católico, que é etnicamente judeu, mas que possui a sua religião de base católica. Esse é um outro grande ponto que confunde a cabeça de muitas pessoas quando vai ler, quando vai estudar, quando vai se ali, quando se encontra com algum tipo de notícia, de artigo, de livro que vai falar sobre isso, tá? O judeu, portanto, ele possui um conceito duplo, tá? Ele pode ser tanto uma etnia quanto uma religião. Perfeito até aqui, tá? Perfeito até aqui. Pessoal, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? A gente precisa, portanto, falar do básico para depois a gente entender o que é o Talibã. Tio Henrique, um abraço pro senhor, tá? Um abraço pro senhor. Fica até o final que eu tenho certeza que o senhor vai gostar dessa live. Tá bom? Pessoal, o que a gente precisa fazer, portanto? A gente precisa entender os conceitos básicos para depois a gente adentrar no que é mais complicado. Tá? A gente segue agora para uma nova parte da nossa conversa, do nosso diálogo, da nossa aula, como vocês queiram chamar. E qual que é essa nova parte? É a contextualização histórica, tá? A contextualização histórica. Portanto, a gente inicia a nossa contextualização histórica no ano de 1299. Mas calma, que a gente vai rápido. Já a gente está no século XX. O ano de 1299 é o ano de criação e consolidação, propriamente dito, tá? Do quê? Do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano ele tem essa longevidade, essa extensão histórica e temporal muito grande, né? E vai ser a principal influência do Oriente Médio durante séculos e séculos e séculos, tá? Então o Império Otomano ele que se arrasta, né, pelo norte da África, até principalmente ali todas as áreas sensíveis do Oriente Médio,
ele arrasta, portanto, debaixo da sua administração milhares de etnias, milhares de religiões, de povos, de culturas diferentes e de línguas, tá? Então ele dura de 1299 até 1922, quando vai ser deposto o último líder chamado Mustafa Kemal, tá? Em 1922, de 1299 até 1922, do século XI até o século XX. Tá? Então você pense na extensão do Império Turco-Otomano, pense no quanto essa região vai ser influenciada por esse império. Tá? O primeiro passo que a gente pode dizer é o seguinte, é que o Império Turco-Otomano era um império de maioria árabe, de etnia árabe. Tá? Ele vai ter a maioria da sua população, durante todos esses séculos, uma maioria árabe. Contudo, o seu poder político ele era concentrado nas mãos dos turcos. Tá? Concentrado nas mãos dos turcos. E a sua longevidade, ela vai ser uma experiência, né? Um império que conseguiu vencer o tempo de algum modo. Tá? Por quê? Porque possuía uma administração política, mas que não interferia culturalmente nos povos que estavam sob seu comando. Tá? Então você tem uma vasta área cultural ali que está sob o comando do Império Turco-Otomano, mas esse império ele não vai influenciar, né, nessa cultura. E o que a gente tem nesse momento? A gente tem um fluxo de pessoas, a gente tem um fluxo de ideias, a gente tem, né, ali um intercâmbio cultural muito forte dentro do Império Otomano, dentro desses séculos, que vai formar uma população extremamente miscigenada linguisticamente, né, extremamente misturada culturalmente, literariamente. Então o Oriente Médio ele tem a característica, por ser uma região que é muito rica culturalmente, e que não é homogênea, muito pelo contrário. Ela apresenta uma característica, né, sociocultural de extrema variedade. A gente dá um salto na história de 1290 até o início do século XX, tá? Que é exatamente o quê? Que é a participação do Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial. A gente estuda a Primeira Guerra Mundial sempre por uma perspectiva eurocêntrica, né? Com a Europa sendo o centro dos conflitos. É claro, a gente não pode esquecer o assassinato do arquiduque, todos os conflitos nos Balcãs ali, né? Toda a questão que vai permear mesmo como sendo o centro a Europa, mas o importante é a gente pensar o seguinte, que quando a gente estuda história, e principalmente para a gente entender outros cenários, a gente precisa fazer essa análise diante dos principais fatos históricos, e o primeiro deles é a Primeira Guerra Mundial. O Império Turco-Otomano ele entra na Primeira Guerra Mundial de um modo defensivo. Ou seja, ele entra para se proteger de uma ameaça que ele considerava ser maior do que a própria guerra. E que ameaça era essa? Tá? Dentro do século XIX, a partir de meados do século XIX, mais fortemente, a gente vai ter um fenômeno histórico que é chamado neocolonialismo. Esse neocolonialismo que se difere do colonialismo tradicional, tá? Que se difere do colonialismo tradicional, vai ser, portanto, uma nova roupagem para a expansão administrativa e política e militar, a depender do caso, da Europa para o que eles vão chamar de países periféricos, tá? Pessoal, é impossível a gente adentrar mais sobre o neocolonialismo, mas se você chegou agora, o que você faz? Você vai lá no meu IGTV e você vai maratonar as 40 lives que eu tenho, que a gente fez, um paralelo, tá? Desde a formação do homem contemporâneo, tá? Ou seja, a formação da filosofia medieval, até a queda do Muro de Berlim, condensado em mais de 40 horas de conteúdo. Se você está gostando e você quer aprofundar, por exemplo, em neocolonialismo, tá? Você vai lá no meu IGTV depois que a live acabar e você procura
a live na qual eu trato só de neocolonialismo. Então a gente tem o conceito, as características, a diferenciação com o colonialismo tradicional, que é do século XIV, tá? E o que, que a gente tem? O que, que a gente tem? A gente tem um fenômeno totalmente diferente. O pessoal que está aqui há mais tempo já conhece o Volta ao Mundo, tá? Vocês que chegaram agora, sejam bem-vindos, mas maratona o Volta ao Mundo, primeiro por quê? Porque ele vai sair do ar em pouco tempo, tá? A gente tem um projeto de aprofundar o Volta ao Mundo, então assistam enquanto está disponível aqui no meu IGTV, beleza? Qual que é o primeiro ponto, então? O Império Otomano ele entra na Primeira Guerra Mundial de forma defensiva. Ele vai entrar ao lado da Alemanha. Por quê? Porque os dois países que mais fomentam e que são o maior inimigo para o Império Turco-Otomano naquele momento vão ser dois: a França e a Inglaterra. Tá? Esses dois países, eles despontam como líderes ali desse novo movimento que eu falei com vocês, que é denominado neo-imperialismo, né? E entra, portanto, na esteira aí da Primeira Guerra Mundial. O Império Turco-Otomano entra, portanto, na esteira da Primeira Guerra Mundial para estar do lado da Alemanha, de modo que a Alemanha, que tinha até aquele momento o melhor exército do mundo. Se você não sabe esse contexto alemão, também lá tem uma live disponível só sobre a unificação alemã, só sobre as unificações tardias. Tá? Paralelamente, o que a gente tem? A entrada do Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial. A gente tem a forte organização do movimento sionista. O movimento sionista, que é um movimento político, né, que vai defender a autodeterminação do povo judeu e a defesa, portanto, da criação de um Estado nacional judaico. Tá? O direito, então, uma demanda justa do povo judeu de ter um lar, de ter uma terra para se chamar de sua, vai se organizar muito fortemente nesse período. Tá? O que eles chamam de lar nacional é exatamente essa luta por uma área onde eles podem ser chamados, de a terra dos judeus. Tá? Acontece, esse movimento sionista está forte nesse momento, porque sofre muito com a perseguição em diversos países. Tá? Isso a gente está falando ainda de Primeira Guerra Mundial. Tá? Os judeus eles entram em evidência muito por conta da perseguição nazista na esteira da Segunda Guerra Mundial, mas essa perseguição é muito mais antiga e muito mais profunda e complexa do que a simples participação na Segunda Guerra Mundial. Tá? O que nós temos neste momento? O primeiro problema da região do Oriente Médio. Tá? O primeiro problema da região do Oriente Médio vai ser exatamente o que a historiografia chama de Declaração Balfour. Tá? O que consiste a Declaração Balfour de 1917? Tá? São muitas datas, são muitos nomes novos. Tá? Não é complicado. Tá? É só porque muitas vezes a gente não está em contato com essa matéria, mas não é complicado. Se a gente segue o fluxo de pensamento, a gente consegue criar uma linha clara de raciocínio que vai levar a gente até o final da live sem nenhum esforço. Tá bom? A Declaração Balfour de 1917 é uma declaração que foi dada por Lord Balfour, que reconhecia o direito de autodeterminação do povo judeu de ter um lar na Palestina. Tá? De ter um lar na Palestina. Ter um lar na Palestina é o grande objetivo, tá? É a síntese do projeto do movimento sionista. Tá? E pela primeira vez, você tem um aceno de um país com relevância, com estatura,
né, de primeiro escalão, como a gente pode dizer, que vai acenar para o movimento sionista e dizer, olha, ok, vocês têm o direito de se autodeterminar, você tem o direito de constituir uma nação, você tem o direito de ter um território, e esse território pode ser na região onde vocês consideram como sendo ali o antigo reino de Israel, tá? Que é nessa região que a gente conhece como sendo a região da Palestina. Importante a gente salientar, importante a gente destacar aqui uma coisa. Por que a Inglaterra, nesse momento, por meio da Declaração de Balfour, a Declaração de Balfour ela é inglesa, tá? Lord Balfour era o inglês. Por que Lord Balfour vai acenar positivamente para os judeus nesse momento, tá? Ele vai acenar nesse momento, por quê? Porque você tinha, e a data é muito importante da gente destacar, o ano de 1917 é um ano que marca como sendo uma virada, né, dentro das relações internacionais, dentro da história, dentro da literatura, de muito, né, é um ano de muita importância para a história. Por quê? Porque primeiro é um ano da Revolução Bolchevique, né, de outubro de 1917. E também é um ano onde você tem uma clareza muito grande de que o centro financeiro do mundo, o eixo econômico mundial, não está mais em Londres, mas está migrando agora para Wall Street, está migrando agora para os Estados Unidos. O ano de 1917 ele é importantíssimo para a gente entender, então, economia, para a gente entender, né, movimentos totalitários, para a gente entender o que é ideologia, para a gente entender Rússia e para a gente entender também, né, ali Oriente Médio, tá? A Inglaterra ela vai dar esse passo importante dentro do Oriente Médio, por quê? Acenando para o movimento sionista, por quê? Porque você tem um apoio, a Inglaterra vai buscar um apoio americano muito forte, tá? E, historicamente, você tem uma influência judaica dentro, né, dos Estados Unidos. Mas que por outro lado, e isso é muito importante da gente destacar, por quê? Porque você tem ali, no ano de 1917, como eu adiantei para vocês, a criação do principal inimigo da Europa, que vai ser a Rússia bolchevique. E por que esse aceno inglês ao movimento sionista é importante? Porque acreditava-se que dentro do movimento bolchevique havia ali uma liderança judaica. Muitos líderes judaicos, né, eles tinham ali descendências. Muitos líderes soviéticos, né, eles tinham descendências judaicas. O maior exemplo deles é Trotsky, que era de etnia judaica, apesar de ser considerado um ateu. Com o fim da Primeira Guerra, tá? E a gente precisa fazer esse movimento com o fim da Primeira Guerra. O que nos leva a entender, então? Com o fim da Primeira Guerra, e nós sabemos, né, que a Alemanha vai perder a Primeira Guerra. E dentro, né, da esteira dos acontecimentos do fim da Primeira Guerra, a gente tem ali, no ano de 1919, né, a assinatura do armistício, logo em seguida, né, a assinatura do Tratado de Versalhes, e você vai ter o descortinar, tá? O descortinar de um tratado que foi assinado de forma secreta entre França e Inglaterra. Esse tratado que é importantíssimo para a gente entender o Oriente Médio. E esse tratado, ele se chama o Tratado de Sykes-Picot, tá? São os dois, carrega o nome dos dois diplomatas responsáveis, tá? O Tratado de Sykes-Picot, ele consiste no quê? Ele consiste na divisão dos territórios os territórios otomanos entre esses dois poderes europeus. Então, Inglaterra e França, durante ainda a Primeira Guerra Mundial, se encontram, costuram um tratado secreto. Esse tratado secreto leva o nome de Sykes-Picot, e Sykes-Picot vai, portanto, dividir o Império Turco-Otomano, esse gigante que já está em frangalhos, que já está morrendo, caindo de podre, né? Vai dividir então a região otomana.
tá? A instrumentalização do Sykes-Picot, a instrumentalização desse tratado vai se dar num organismo internacional, que se chama a Liga das Nações. A Liga das Nações, que é a mãe da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. A Liga das Nações, ela vai formar, a partir, né, do que é descrito em Sykes-Picot, ela vai instrumentalizar isso no que a historiografia chama de a Era dos Mandatos. Por que mandatos? Era um rodízio, um revezamento da administração das regiões otomanas entre Inglaterra e França. Tá? Então, a Era dos Mandatos, que acontece na esteira da Liga das Nações, ela é a instrumentalização deste acordo secreto chamado Sykes-Picot. Pessoal, alguma dúvida até agora? Façam o seguinte, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão lá e vão me mandando na caixinha, que ao longo da semana eu vou respondendo vocês. Eu vou abrir também uma caixinha para vocês ir mandando lá o que vocês quiserem, que eu acho que é bem interessante a gente manter esse diálogo, tá? Dentro da esteira da Liga das Nações, Caio, é isso mesmo, o copo do Starbucks ficou lá para trás, cara. Agora aqui, ó, eu tenho que ficar repondo toda hora, eu peguei logo aqui 1,5 litros para aguentar essa live que vai ter aí um bom tempo. Mas vamos seguir, pessoal, senão a gente não anda. É muito conteúdo hoje, tá? Se você quer entender minimamente, e por isso o nome, né, o mínimo que você precisa saber sobre o Oriente Médio, né, você precisa ter esses conceitos muito claros na sua cabeça. Silvestre, o seguinte, o Império Turco-Otomano ele entra de forma defensiva, tá? Para que a Alemanha protegesse o Império Turco-Otomano. A Alemanha perde a Primeira Guerra, é alijada, é expulsa do contexto europeu. Quem assume a liderança do contexto europeu é Inglaterra e França. Inglaterra e França vão expulsar a Alemanha e vão dividir o Império Turco-Otomano entre esses dois países. Esse acordo de divisão levou o nome de Sykes-Picot, um tratado importantíssimo para a gente entender aqui. E a materialização desse tratado acontece na esteira da Liga das Nações, que é a mãe da ONU. Tá? Que é a mãe da ONU. Esses rodízios administrativos, então, né, acontecem, como eu falei, na Liga das Nações, que era para ser uma mesa redonda de solução de controvérsias entre os países membros. Tá? Só que a Liga das Nações ela vai ser conhecida como um fracasso retumbante das políticas internacionais. É uma ideia que nasce dentro do contexto do Tratado de Versalhes. É um dos 14 pontos de Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, que é o presidente americano. O último era a criação de um organismo internacional que levaria o nome de Liga das Nações. Então, cria-se ali essa Liga das Nações. Só que você tem uma paz que a gente chama dentro da historiografia de uma paz cartaginesa. Lembrando lá a Batalha de Cartago, tá? Lá no contexto da Grécia Antiga. O que a gente tem? Né? Essa paz cartaginesa é a completa exclusão da Alemanha da mesa de debates do contexto europeu. Isso vai levar a gente a um contexto de total... de total desequilíbrio, né, que vai descortinar na Segunda Guerra Mundial. Já na Segunda Guerra Mundial, né, os acontecimentos acontecem, você tem a manutenção dos mandatos ali na esteira da Liga das Nações de 1922 até 1945, onde então árabes e judeus vão começar a cobrar as promessas que foram feitas décadas antes ali na esteira da Liga das Nações. Tá? O aceno de Lord Balfour, isso tudo vai começar a ser cobrado, né? Acontece que o mandato britânico dentro da região ali, da Palestina, tá? Acontece que o mandato britânico dentro da região da Palestina, né, tinha uma data certa para acabar, tá? Você tinha essa previsibilidade dentro do contrato ali.
e que a proposta da criação aconteceria de forma gradual e lenta, tá? Seguindo, portanto, o modelo europeu, né, com a divisão territorial, a Israel, né, as cidades ali, como Jerusalém, por exemplo, seria como se fosse uma Berlim no final da Segunda Guerra Mundial, tá? Berlim, para quem não lembra, no contexto ali da saída da Segunda Guerra Mundial para a entrada na Guerra Fria, ela foi dividida em 4, entre, né, os países capitalistas e os países socialistas, tá? Jerusalém seria mais ou menos nesse formato. Mais ou menos nesse formato. De modo que aglutinaria, né, unificaria ali as várias etnias e os vários povos ali em torno daquela cidade sagrada, tá? O importante a gente entender agora é o seguinte, é que não há um consenso, não há uma interpretação clara sobre as promessas britânicas naquela região. E a partir de 1917, a partir do aceno de Lord Balfour, o que vai acontecer? Você vai ter uma imigração forte para a região de Israel, tá? Para a região ali da Palestina, tá? É importante a gente entender o seguinte, que Israel é um país, Palestina é uma região nesse momento, tá? Ainda não é um país independente, mas já consta um povo que tem um território demarcado, que tem ali o que a gente chama de rule of law, né, com leis ali já estabelecidas, então é importante a gente entender isso. A partir de 1917, você vai ter uma migração muito forte para aquela região. E você vai começar a ter o quê? A compra de territórios. Prestem atenção nesse verbo, tá? A substituição de verbo dentro da narrativa é muito importante. O que acontece nesse momento aqui não é o sequestro, tá? Não é a desocupação, não é a invasão, não é a tomada à força, tá? O que acontece nesse momento aqui é a compra de territórios. Ou seja, uma pessoa paga, a outra pessoa recebe e entrega o território. Os judeus começam a comprar muitos territórios na região, né, da Palestina. E o que vai acontecendo? Você vai começar a ter uma certa organização, né, dos judeus na região. Começa, portanto, mesmo que incipiente, uma cobrança de impostos, uma distribuição organizada, né? A formação de um grupo militar de proteção e de sobrevivência. Por quê? Porque a partir do momento que os palestinos árabes percebem que há uma migração em massa para a região, você começa a ser hostilizado. Dentro do contexto histórico judeu, você já tem um contexto de perseguição. Então, ao se instalar na região, eles vão se organizar militarmente também, não com o intuito de expansão territorial, mas com o intuito de sobrevivência. É importante a gente entender isso, tá? Então, os judeus naquela região, eles vão paulatinamente ganhando espaço. Vão comprando território, vão ganhando espaço, vão comprando território. Até que no dia 15 de maio de 1948, sem mais nem menos, né, o mandato britânico é simplesmente extinto, tá? O mandato britânico é simplesmente extinto. Ó, o Henrique, né, que está aqui presente, não me deixa mentir, tá? Ele com certeza sabe muito mais do que eu sobre a história do povo judeu. Ele, por ser um judeu, né, de tradição judaica, está dizendo aqui, ó, a organização chamada Kibbutz. Não sei se eu pronunciei certo. Mas você tem essa compra, aos poucos, essa compra de território e essa organização política que acontece de forma, né, organizada e de forma extremamente buscando a sobrevivência e não a expansão territorial, tá? Até que no dia 15 de maio de 1948 você tem, então, o abandono do mandato britânico, deixando ali naquela região um vácuo de poder. Tá? Esse ponto é o ponto central para a gente entender o que a historiografia vai chamar como sendo a Guerra de Independência de Israel, que vai acontecer no ano de 1948. Tá? Que vai acontecer no ano de 1948. Então, com o fim do mandato britânico, né, você vai ter ali o início de uma hostilidade árabe sobre a região.
o início de uma hostilidade árabe sobre a região, que vai exigir, sobretudo, que aquele povo judeu que se alocou ali mediante compra e venda seja, de certa forma, expulso da região. Tá? De certa forma, expulso da região. O que a gente tem aqui, e é importante a gente salientar, o nível de sacralidade dessa região. O nível de sacralidade que cidades como Jerusalém possuem. Tá? Tanto para judeus, quanto para cristãos, quanto para árabes. Tá? Então, é uma cidade que é sagrada para os judeus, é a terceira, né, a mais sagrada para os judeus, né? É a terceira mais sagrada para os árabes, só pede para Meca e Medina, tá? E o que a gente tem então é um conflito ali pelo uso do território, tá? A independência de Israel ela vai acontecer nesse contexto, com a intenção de expulsar os judeus daquela região e por meio de uma manobra, né, defensiva, o que a gente tem é a vitória desse povo recém-alocado naquela região, do povo judeu, sobre a tentativa de expulsão dos árabes. Esse movimento de união árabe dos países vizinhos, né, os países árabes que circundam ali a região onde os judeus se instalaram, vão se unir para atacar Israel. Então, Egito, Iraque, Síria, Jordânia, Líbano vão se unir para, de alguma forma, extirpar os judeus daquela região. Tá? Então, em 1948, com essa guerra, com essa tentativa de expulsão dos árabes, né, e a vitória dos judeus, a primeira grande vitória dos judeus defendendo o seu novo território, você tem aí, então, a independência de Israel. Tá? A vitória na Guerra de Independência de 1948, né, ela vai expandir o território dos judeus. Não por intenção, como a gente falou lá no começo, tá? Como a gente falou lá no começo, né? Não por intenção dos judeus, tá? Mas como um modo de defender as suas fronteiras. Então é nessa guerra, em 1948, que você vai ter a anexação da faixa de Gaza, que antes era administrada pelo Egito. A faixa de Gaza, que ela é geograficamente muito grande, tá? Enquanto Israel ela é um facho de terra ali de certa forma discreto, né? A faixa de Gaza ela é uma área extensa que pertenceu ao Egito. E você vai ter também a anexação da Cisjordânia. Né? Que era ali uma área que foi anexada, que antes era de administração jordaniana. Tá? Essa vitória vai aumentar muito o clima na região, vai aumentar muito ali as tensões, vai aumentar muito a temperatura da região, vai aumentar muito este contexto bélico, de modo que você vai ter agora um momento, né, que perdura durante várias décadas e que perdura até hoje, que é o momento de união árabe contra o povo judeu, contra Israel. Tá? O objetivo era realmente expulsar e acabar ali com os judeus na região da Palestina. Então, nessa perspectiva de todos contra Israel, você vai ter a liderança de um país que vai, portanto, ali, né, tomar as rédeas desse movimento de expulsar os judeus e de acabar com o Estado de Israel, que vai se personificar na pessoa do presidente Nasser, do Egito. Tá? Então, essa união contra Israel vai se personificar na figura do presidente Nasser do Egito. Tá? O presidente Nasser, que ele vai ser o líder do partido pan-arabista, é um partido laico. E é interessante a gente pontuar aqui o seguinte: os partidos políticos do Oriente Médio, eles transcendem as fronteiras dos países. Tá? Você encontra, por exemplo, o partido pan-árabe fora do Egito, por exemplo. Né? Ele está presente em vários países que compõem o que a gente já conceitualizou como sendo o Oriente Médio.
Então, a figura mais proeminente desse partido pan-árabe vai ser exatamente o presidente Nasser, né? E dentro da liderança do presidente Nasser, ali do povo da etnia árabe, do povo árabe, a gente vai ter alguns pontos que vale a pena a gente ressaltar. O primeiro deles é a nacionalização do Canal de Suez, que é um ponto interessantíssimo de ser estudado e que marca muito, né, a geopolítica, a utilização do território naquela região, né? O Canal de Suez, ele que era antes de propriedade inglesa, ele vai ser agora nacionalizado ao Egito, tá? E isso vai impactar de uma forma muito grande o escoamento da produção europeia e que impacta até hoje o escoamento, por exemplo, do petróleo na região. Então, um dos pontos, né, que vale a pena a gente destacar é a nacionalização do Canal de Suez. O outro ponto é a tentativa dos árabes de atacar Israel no ano de 1966. Essa é uma nova guerra que vai se descortinar, uma nova tentativa árabe de retomar a região, uma nova tentativa árabe de expulsar, né, o povo judeu da região. E o que a gente tem, né, é essa aglutinação do povo árabe contra Israel, né? Uma invasão que aconteceria de forma muito grande por terra. Nesse momento a gente já tem, né, o serviço de inteligência israelense funcionando, né, fortemente, né? A Mossad, portanto, ela tem esse papel, né, de ser a melhor inteligência, né? Melhor serviço de inteligência do mundo é o serviço israelense, que se chama Mossad. Né? E de modo preventivo, a Mossad ela vai perceber, vai interceptar e vai atacar de modo preventivo os aviões ainda em terra no Egito. Tá? Esse ataque vergonhoso, esse ataque, né, que aconteceria de modo vergonhoso, foi interceptado pela inteligência, pelos Mossad, de forma que se evitou, então, um novo ataque árabe aos judeus, né? Israel, portanto, como eu falei, vai atacar a Força Aérea Egípcia de modo defensivo e vai conquistar novos territórios importantes, tá? Essa guerra, Igor, ainda não é o Yom Kippur, tá? O Yom Kippur é 73, a gente está em 1966, tá? Essa guerra fica conhecida como a Guerra dos 6 Dias. É uma vitória muito fácil, tá? A inteligência israelense vai adiantar de forma muito fácil a movimentação árabe e vai transformar, portanto, toda a região, toda essa movimentação árabe, né, num fracasso muito grande. Como eu destaquei para vocês, o objetivo de Israel nunca foi adquirir novos territórios. O objetivo de Israel nunca foi expandir o seu território. Mas a ofensiva fracassada árabe vai fazer com que, mais uma vez, Israel avance para proteger o seu território. Avance para proteger o seu povo. Então, dentro da Guerra dos 6 Dias, e como consequência da Guerra dos 6 Dias, a gente tem a conquista de Israel de duas áreas importantíssimas e famosíssimas também. A primeira delas é a Península do Sinai, também no Egito. E a segunda são as colinas de Golã, que faziam parte ao território sírio, tá? Interessante a gente pensar o seguinte: as colinas de Golã recentemente foram descobertos aquíferos importantíssimos, né? Reservas de petróleo na região, então se tornou uma região de extrema importância para Israel e que ela foi adquirida no contexto da Guerra dos 6 Dias, em 1967. Desse conflito de 67, você tem o primeiro sinal de uma tentativa de paz na região, tá? Que é a assinatura do Tratado de Paz entre o Egito e Israel no ano de 1979, então um pouco mais lá na frente, né? Eu quis destacar esse contexto para a gente entender o seguinte: ele vai ter um duplo sinal.
O primeiro deles é, como eu falei, uma contextualização geográfica da região. E a segunda é a tentativa ali dos líderes egípcios, né, pan-árabes, de tentar algum diálogo. Contudo, você vai ter, dentro da perspectiva árabe, né, você não vai ter uma hegemonia, você não vai ter uma opinião única naquele momento. Então você vai ter a assinatura do Tratado de Paz, você vai ter a devolução da Península do Sinai. Prestem atenção como a intenção de Israel nunca foi conquistar novos territórios. Ela vai devolver o território do Sinai na esteira do Tratado de Paz. E os próprios árabes vão assassinar o presidente egípcio como represália. Este homem que assina esse tratado já não nos representa. Esse líder árabe já não é mais o nosso líder. Não se entra em acordo de paz com Israel. E o presidente, eu esqueci o nome agora, mas se vier até o final da live eu falarei aqui para vocês, mas acho que não vai vir, porque é um nome complicado. Mas você vai ter o assassinato aí, né, do presidente egípcio. A última tentativa, portanto, coordenada dos árabes, vai ser exatamente a tentativa, né, do ataque a Israel no contexto do Yom Kippur. O Yom Kippur, que é uma festa judaica muito importante, né? Acreditava-se, portanto, os árabes que nesse momento você teria ali um enfraquecimento, né? Você teria ali um enfraquecimento das defesas, o enfraquecimento, né, da inteligência. Então, o ataque na comemoração do Yom Kippur vai marcar ali a última tentativa de ataque coordenado de árabes contra os israelenses até esse período. Tá? É importante a gente salientar isso. Fica conhecido como a Guerra do Yom Kippur. Eu acho que é esse nome mesmo, Igor. Anwar Sadat. O Nasser vai ser anterior a ele. Tá? O presidente Nasser é anterior ao Sadat. Eu acho que é esse mesmo. E a vitória israelense, portanto, dentro do contexto do Yom Kippur, né, vai repercutir no ambiente político de uma forma muito, muito, muito grande. Os árabes percebem naquele momento que a inteligência e que a organização militar israelense ela é praticamente intransponível naquele momento. A represália, portanto, vai vir pela via econômica. Então, a grande legado da Guerra do Yom Kippur, o grande legado desse acontecimento, né, que repercute sobretudo, né, a gente precisa lembrar, a gente está agora em 1973, tá? A gente precisa lembrar o seguinte, a Guerra Fria acontece de uma forma muito avassaladora no mundo inteiro. Então, o que a gente tem nesse momento, né, é uma represália econômica via choque do petróleo, tá? Via choque do petróleo. O que é o choque do petróleo de 1973? O choque do petróleo é a diminuição da produção do petróleo dentro da região, né, das regiões árabes, que já eram um polo. O petróleo que vai ser descoberto por exemplo, ali na questão do Golfo Pérsico, né, toda na Península Arábica ali, a partir de 1936, tem um filme que é muito bom também, que eu não lembro o nome agora, que é do fundador da Getty Oil, tá? Eu acho que é o homem mais rico do mundo, ó, da história. Ele que vai financiar, um americano que vai financiar ali a retirada, tá? Que vai retirar, um americano que vai retirar ali a empresa, a Getty Oil, né, ela vai financiar ali a região e que vai florescer toda economicamente, né, toda essa Península Arábica, toda a região do Golfo Pérsico ali. Então o choque do petróleo ele tem como característica e como conceito, né, a diminuição da produção e, por consequência econômica, o aumento exagerado do preço, né? Agora, o que nós temos, portanto? A gente tem
as consequências disso na produção do mundo inteiro, inclusive em Israel. Tá? Se nós não conseguirmos, os árabes pensam, se nós não conseguimos, portanto, atingir militarmente Israel, nós vamos atingir economicamente Israel, e nós vamos atingir não só Israel, mas todos os seus aliados, principalmente os Estados Unidos. Então o choque do petróleo ele vai ser uma arma econômica muito forte, que diminui o preço, que diminui a produção e que eleva rapidamente o preço. Tá? E é importante a gente destacar o seguinte, né? Que para contexto de Brasil, o choque do petróleo ele vai marcar como sendo o fim do milagre econômico dentro da esteira, né, dos governos militares. Tá? O governo militar, que lá durante o ano de 1964 vai formar o que a gente chama de Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG, na figura de Otávio Bulhões, né, e de Roberto Campos, né, que vão reestruturar a economia brasileira e que vai depois isso gerar o que a historiografia chama de o milagre econômico brasileiro. O milagre econômico ele vai ter, então, o seu término exatamente no choque do petróleo, que é quando você tem a matriz econômica brasileira extremamente rodoviária sendo praticamente inviabilizada pelo aumento do preço da gasolina, do diesel, né? Isso vai fazer com que o governo militar dobre a aposta, né? Dobre a aposta de uma forma que vai endividar o país muito fortemente. Esse endividamento em larga escala vai gerar ali uma intervenção na economia muito forte, com a criação de muitas estatais, e que vai gerar, né, com o novo choque do petróleo, que virá mais para frente, né, que vai gerar ali a hiperinflação brasileira. Pessoal, o que eu pensei? Para não ficar tão extenso, a gente já tem 66 minutos de live aqui e tem uma média de 50 pessoas aqui com a gente. O que eu vou fazer? Eu vou dividir essa live em uma outra, tá? Na qual a gente vai continuar essas bases históricas, tá? A gente vai falar um pouco, então, né, da Revolução Fundamentalista Iraniana de 1979. A gente vai falar mais de Guerra Fria, né? Ali, a conquista da União Soviética do Iraque, tá? E como isso repercute no contexto da Guerra Fria. A gente vai falar da criação das células dos guerrilheiros, né, como tática, tanto norte-americana quanto soviética. Entendeu? Então o que a gente vai fazer? Eu divido a live, ela estará disponível lá no meu canal do YouTube e a gente volta, não sei se amanhã fica difícil para mim, mas na quarta-feira a gente vai ter a parte 2 de o mínimo que você precisa saber sobre o Oriente Médio. Tá? Eu quero agradecer muito. Depois de quase 70 minutos aqui falando, a gente tem 47 pessoas aqui, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, você vai lá agora, se inscreve no canal. Se você ainda não conhece o meu conteúdo do Volta ao Mundo em 40 Lives, lá a gente tem 40 horas disponível de conteúdo desde a formação do homem contemporâneo até a queda do Muro de Berlim, passando por Revolução Francesa, passando por Revolução Industrial, passando por unificações tardias, passando por Concerto Europeu, passando por vários marcos históricos importantes. E eu fico por aqui e a próxima live será na quarta-feira, que será a parte 2. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu. Quarta-feira, às 8h45, a parte 2 de O Mínimo que Você Precisa Saber sobre o Oriente Médio. Beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto e até quarta-feira.